Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Oliveira e nós estamos aqui para mais um episódio do canal Impressões. Roda a vinheta, mamaco. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um livro que ainda eu estou lendo, eu não terminei ainda, não finalizei a obra, mas eu achei bem legal a gente fazer alguns comentários assim, básicos das primeiras impressões que eu estou tendo desse livro, né? Eu estou lendo um livro do jornalista Pedro Doria, se chama Fascismo Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo, tá? Esse livro aqui da editora Planeta, chegou esses dias aí em casa, eu já tô quase na metade, já um pouquinho mais da metade. E eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente as primeiras impressões que eu tenho sobre esse livro, tá? Confesso que no começo fiquei um pouco com o pé atrás, porque era um jornalista que estava escrevendo, né, sobre esse movimento de extrema-direita. Sim, ele é de extrema-direita, com características muito semelhantes ao fascismo italiano, os regimes totalitários que surgiram no século XX. Então fiquei um pouco com o pé atrás, mas, né, observando e vendo as fontes que ele trabalhou em cima, a gente vê que ele fez uma pesquisa bem interessante, né? Logo no início do livro, ele faz algumas considerações, o que motivou a ele escrever esse livro, né? Porque nós sabemos que na presidência da República do Brasil, né, nós temos aí um presidente militar que tem um slogan, né, durante sua campanha para presidente, ele carregou um slogan que foi muito difundido nessa época aqui do integralismo, que é Deus, Pátria e Família, né? E então ele vai tentar fazer esse traço, né? Ele vai falar do integralismo, quanto isso influenciou toda aquela geração daí dos anos 30 e como isso ainda ecoa, né, na sociedade brasileira e poucas pessoas falam sobre o integralismo no Brasil, tá? Então assim, o Pedro Doria, ele é um jornalista, ele escreveu para vários jornais como o Estado de São Paulo e tudo mais. Eu até vi uns vídeos dele comentando sobre o livro na internet antes de eu adquirir o livro e eu achei bem legal a maneira como ele descreve esse período aí, né? Eu achei interessante porque ele trabalha com uma linguagem bem simples, não tão complexa, né? De um jeito que todos possam ler, que todos possam ter acesso a essas informações. Por quê? Muita gente hoje desconhece que lá nos anos 30 o Brasil teve um movimento de extrema-direita que chegou, né, a ser integrado por 1 milhão de pessoas. Você tem noção disso? A Ação Integralista Brasileira foi um movimento, então, que contou com mais de 1 milhão de pessoas. E contou com intelectuais que foram reconhecidos e são reconhecidos aí no Brasil, né, como o jurista Miguel Reale, né, que teve o seu filho Miguel Reale Júnior, que participou na elaboração do impeachment da Dilma Rousseff, né. Então, ele fala de várias personalidades que fizeram parte do integralismo. Por quê? O integralismo ele cresceu muito rápido no Brasil por conta dessas ideias novas que o Plínio Salgado trouxe para o Brasil, né? Então, nos primeiros capítulos, ele vai falar que quem já conhece um pouco, já tem um domínio sobre a história ali do início do século XX, o contexto político, social e tudo mais, da Itália, ele fala que você pode pular, né, os capítulos e já começar do terceiro capítulo em diante. Mas eu, como sou muito curioso, né, então eu resolvi ler tudo, e eu tô lendo tudo, então eu quero saber o que ele tem para falar a respeito disso. E eu confesso que fiquei bastante impressionado com as informações que ele trouxe, né, como ele contextualizou, como ele sintetizou em algumas páginas, né, brevemente sobre esse período que vai ser o surgimento dos regimes totalitários, né. Então o livro vai começar falando um pouquinho sobre como a Itália acabou aderindo ao fascismo do Benito Mussolini, vai falar das condições econômicas do país, né, que uma parte da Itália era extremamente agrária e outra parte era industrial, e como, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, como os soldados italianos voltaram da guerra com uma outra mentalidade, né, e como isso vai potencializar a idealização do fascismo através do Benito Mussolini. Então vamos lá, aqui ele vai falar que o Plínio Salgado ele vai fazer uma viagem ali pela Europa, vai ser bancada por um amigo dele que tem um filho que precisa aprender algumas coisas, né? E aqui ele vai falar que o Plínio Salgado realmente é um jornalista, ele é um intelectual, um cara que tem uma base muito bem
né, muito bem construída, a família dele era uma família de elite, né, e ele é um cara inteligente, né, então ele vai receber ele vai ser encarregado dessa missão de levar o filho desse amigo para conhecer a Europa e ensinar algumas coisas para ele. Isso é uma espécie de tutor, né. Então nessa ida para a Itália, o Plínio Salgado ele vai ter um encontro com o Plínio Salgado não, desculpa, com o Benito Mussolini, e aonde ele vai fica muito assim encantado pela ideologia fascista, da questão do Estado centralizador, da autoridade, da moralidade e do nacionalismo. Então ele vê isso como uma necessidade no Brasil. Só que ele vai pegar essas ideias e vai se adaptar às condições do Brasil, né? E é legal que o Plínio Salgado, o Pedro Doria fala que o Plínio Salgado ele participou da Semana de Arte Moderna em 1922, né? Ele era de uma ala ali do movimento que tinha outros intelectuais que fundaram o movimento verde e amarelo, né? Verde amarelista, né? Inclusive até tem até um episódio do canal do Bueno, né? Eduardo Bueno, que ele fala bastante assim sobre isso daí. E tudo isso vai colaborar para que o Plínio Salgado comece a repensar e pensar sobre a identidade do Brasil. Só que, né, ele vai construir um movimento que tem muitas semelhanças e aqui é tipo assim uma cópia, né, do fascismo, né? Não só na ideologia, mas na maneira de se portar e tudo mais, tá? Então, pessoal, eu tô aqui num capítulo que chama O Integralista Não Corre, Voa, né? Isso aqui faz referência a uma manchete de um jornal na época, né? Que ficou conhecido o episódio como a Revoada das Galinhas Verdes, né? Que é quando os comunistas botam, né, os integralistas para correr e aí um jornalista ele vai colocar essa manchete aí vai satirizar isso aí, né? Porque até então os integralistas eles eram conhecidos como os encamisados, porque a maneira como eles se vestiam era completamente assim impecável, eles tinham toda uma organização e tudo mais. Então as primeiras impressões que eu tenho desse livro é que a pesquisa histórica foi muito bem feita, tanto é que você analisando as fontes, né, eu como historiador, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, é sempre analisar as fontes, né, que o autor está utilizando, qualquer referência dele. Eu achei as referências boas, interessantes, né, inclusive ele até cita o livro do Lira Neto, né, porque o Plínio Salgado, com o advento do governo Vargas em 30, ele vai ficar do lado do Getúlio, aí vai causar um desconforto ali, né, mas o que a gente vê é que uma pessoa que vai ajudar o integralismo a surgir vai ser o Oswaldo Aranha, que vai ser um ministro do governo do Getúlio Vargas, tá? E para quem não sabe, pessoal, o integralismo foi um movimento que contou com 1 milhão de pessoas, né? Num país do Brasil dos anos 30, então cada cidade que você passava sempre tinha uma pessoa de camisa verde, tudo impecável, que era do movimento. Principalmente a cidade onde eu moro, que é Taquaritinga, interior de São Paulo. Que inclusive a segunda esposa do Plínio Salgado, era da minha cidade. Então o Plínio Salgado transitava muito pelo interior de São Paulo. Ele não saía da cidade de Jaboticabal, ele não saía daqui de Taquaritinga, então ele tinha um projeto integralizador, ele queria integrar a nação, ele era um nacionalista mesmo, sabe? E aí mora o perigo, né, pessoal? Por quê? A partir do momento que aqui no livro ele começa a explanar sobre as ideias dele, né, que é o manifesto que ele vai fazer em 33, nós já começamos a perceber que ele já tem uma inclinação para o fascismo, né? Por isso que o livro chama Fascismo Brasileiro. Então, assim, as primeiras impressões que eu tenho são impressões positivas, eu estou gostando muito da leitura. Eu acho que é um livro muito fácil de se ler, você lê ele assim, num piscar de olhos. Eu não consegui terminar ainda por conta, né, que eu tô tendo muita aula, então meu dia a dia tá muito corrido, mas todo o tempo que eu tenho eu tô lendo, então já tô na página 128, nesse capítulo específico aqui. Então assim, além de ser um livro que toca num tema que é pouco falado, né, eu acho isso que é um problema, né, porque a gente sabe que ainda tem ecos ainda, tem movimento integralista. Se você pesquisar no YouTube, tá cheio de vídeo de pessoas que evocam o integralismo ainda, que tem ainda aquele pensamento de tradição, família e pátria, uma coisa complicada. Então a gente tem que ler para saber, para combater isso aí. Então ele chama a atenção nossa porque um assunto de extrema importância não é falado, então é complicado, né? Então eu achei a proposta inicial do Pedro Doria muito legal, eu tô curtindo assim mesmo, assim, os primeiros capítulos, a maneira que ele escreve, a maneira que ele contextualiza. Então assim, não é um livro difícil
leitura e interpretação. É muito interessante o livro, tá? Então, pessoal, fica aqui a primeira parte desse vídeo, no qual eu falo do livro Fascismo Brasileiro, do Pedro Doria, tá bom? Assim que eu concluir a leitura dessa obra, a gente volta com a parte 2 e a gente faz mais comentários e eu posso trazer mais dados históricos sobre esse maior movimento de extrema-direita que o Brasil já viu, beleza? Então é nóis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana eu tô postando um vídeo com uma nova resenha, uma nova impressão, beleza? Até mais!